Eu sou a Jaque, eu sou escritora e artista, e o vídeo de hoje é um vídeo da série Entre Escritores. Essa série ela surgiu lá no blog e ela tem assim a função de dar dicas e falar mais sobre a literatura e o mercado literário. Hoje eu vou falar desse livro que eu li esse mês, ele chama Introdução à Literatura Fantástica, do autor Tzvetan Torodov. Esse livro foi lançado em 1989 e essa é a quarta edição, de 2010. Foi publicada pela editora Perspectiva no ano de 2014. Nessa série de livros mais voltados para a temática literária, o nome da série é Debates. Tem vários livros com várias temáticas, eu comecei por esse porque a literatura fantástica é o que eu escrevo e o que eu mais gosto também. Então eu resolvi estudar um pouco de quais são as definições, de qual que é a técnica, né, usada na literatura fantástica. O autor ele começa para esmiuçar mesmo o que é literatura fantástica, falando dos arquétipos de Frey, que são o romance, que seria aquele mundo ideal, a ironia, que é o real, você usa uma linguagem mais figurada para falar de algo real. A comédia, que é aquela narrativa que ela sai do mundo real, de uma situação bem normal, e ela entra no mundo ideal, que é aquela coisa da fantasia mesmo. E nós temos também o quarto arquétipo de Frey, a tragédia, que ela faz o caminho inverso. Ela sai do mundo ideal, aquela coisa toda fantasiosa, e traz o leitor para o mundo real. Vou falar mais um pouco mais pra frente do que seria, né, sair do real e entrar na fantasia, no ideal, aliás. Depois o autor ele segue no livro para poder entrar na definição do que é fantástico, falando dos gêneros, que dentro da literatura nós temos vários gêneros e dentro da literatura fantástica a gente tem alguns gêneros que podem ser confundidos ou misturados com o fantástico. O primeiro deles é o drama, que são obras representativas. Elas representam ali ou a ideologia do autor, ou uma situação real que ele quer discutir, então ele traz de uma forma dramatizada, de uma forma representada. A poesia lírica, que são obras cantadas, poesias cantadas. A poesia épica, que são as poesias recitadas, e aí a gente tem a prosa, que são as poesias, a literatura lida, né, na verdade. E aí é o caminho que a literatura vem fazendo até chegar no fantástico, que é a literatura escrita que representa algo que não é do mundo real. E aí, para poder entender o que é fantástico, a gente tem que entender também o que é, quais são os aspectos da obra fantástica, né? Então, o autor ele lista 3 aspectos que vão definir o que é fantástico. O primeiro aspecto é o aspecto verbal, que diz respeito ao estilo e ao ponto de vista, que é o estilo que o narrador vai usar para poder contar a sua história, que o escritor vai escrever, delinear, né, explanar as suas ideias, e o ponto de vista, né, se é um ponto de vista do leitor, se é um ponto de vista de um narrador externo, se é um ponto de vista de um narrador principal, um narrador que está vivenciando ali o que está acontecendo. O segundo aspecto da obra fantástica, que vai determinar a obra fantástica, é o aspecto sintático, que é a composição. No caso, seria a composição de termos lógicos, em termos temporais e espacial. No caso, seria dar lógica para a narrativa, situar ela num tempo e situar ela também num espaço. Essa lógica, tempo e espaço tem que existir também dentro de toda a narrativa, mas na literatura fantástica é o que vai definir se é fantástico ou se é outro tipo de narrativa. E o terceiro é o semântico, que seria o tema. Qual que é o tema dessa narrativa? E
esses três, o aspecto verbal, que é o como se escreve, o aspecto sintático, que é o onde, quando se escreve, e o semântico, que é sobre o que se escreve, é que vai determinar se é uma obra fantástica ou se é um outro tipo de obra. E aí o narrador segue na definição do fantástico, dizendo que aí ele lista algumas características. A primeira dela é que, para ser fantástico, ela tem que estabelecer uma relação entre o real, o mundo real, que é o que a gente está vivendo agora, e o mundo imaginário, que seria um mundo ideal, onde você gostaria de estar, um mundo totalmente criado, um mundo que pode ser muito parecido com o nosso, mas ele tem características que tornam ele melhor ou pior. Então tem que ter essa relação. Eu estou aqui e eu crio um mundo totalmente imaginário para mim e passo a viver dentro desse mundo. Ou no caso, como é o livro Alice no País das Maravilhas, que ela sai do mundo real, da realidade dela, ela cai num buraco e dentro desse buraco ela atravessa um portal para outro universo, que é o universo fantástico dela. Então tem essa relação entre eu estava no mundo real e eu entrei no mundo imaginário, que é completamente maravilhoso. E aí você tem aí uma história fantástica, uma literatura fantástica. O segundo aspecto aqui da definição do fantástico é a hesitação do leitor com relação ao que está sendo dito na narrativa. E essa hesitação ela pode partir tanto do leitor, o leitor eu que pego o livro e tô lendo, ou do personagem principal, do narrador da história. Essa hesitação, ela é assim, vamos supor que na história o narrador ou o personagem principal ele descreveu um fantasma e essa aparição do fantasma ela parece verdadeira, mas ao mesmo tempo no nosso mundo real fantasmas não existem, então tanto o narrador quanto o leitor ele fica naquela situação de eu acredito ou eu não acredito. Então se existe essa hesitação de isso é real ou isso não é real e no caso o leitor ou o personagem principal não consegue definir o que é real e o que não é, aí você tem uma literatura fantástica, de acordo com esse autor. E o terceiro aspecto aqui listado pelo autor é a aparição do estranho, que seria algo sobrenatural, que é explicado, e do maravilhoso, que é o sobrenatural que você aceita, né? Esses dois aspectos, eles estão sempre andando de mãos dadas. Eles estão presentes em todas as narrativas fantásticas, e o que vai variar é que algumas obras tendem para o estranho, outras obras puxam mais para o lado do maravilhoso. No caso, o maravilhoso, ele é algo que, tipo, apareceu um fantasma na história e tudo bem. A gente acredita em fantasmas e vamos ver o que esse fantasma quer. Então isso é maravilhoso, porque você viu algo sobrenatural, algo que não é explicado aqui na nossa realidade e você aceitou. Você como leitor, ou você como um personagem principal da história, se você se coloca no lugar do personagem, quando o personagem aceita sem questionar, sem achar estranho, sem achar, nossa, tem um fantasma aqui. Então, isso é maravilhoso. No caso do estranho, é tipo, apareceu um fantasma. Alguém disse que viu um fantasma. Então, você vai procurar explicação pra dizer que não é um fantasma. Tipo, a janela bateu com o vento. Não foi um fantasma que passou por aqui. Então, isso é estranho, é uma coisa estranha, que a princípio você acha que era um fantasma. Mas depois você descobre que foi só um vento que bateu a janela. Então, você se assustou, mas aquilo tem uma explicação lógica, racional. Esse é um estranho. E muitas vezes a gente vê nas histórias o estranho e o maravilhoso conversando entre si. E eu acho interessante quando isso acontece. Mas para ser literatura fantástica, tem que existir esses dois elementos e o leitor ou o personagem principal ele tem que ficar ali entre um e outro. A hesitação, né? Isso é algo
sobrenatural e eu devo aceitar, ou isso é algo simplesmente estranho e eu tenho como explicar por que está acontecendo. Aí, nessa definição de estranho e maravilhoso, o autor começa a descrever alguns aspectos. E para encontrar onde fica a literatura fantástica entre esse estranho e esse maravilhoso, ele vai definindo aqui 4 níveis entre um e outro. O primeiro nível é o estranho puro, que é, como eu disse, a história da janela que bateu e o personagem achou que era um fantasma. É estranho, é só estranho, não tem nada de maravilhoso nisso. Porque depois você vai e descobre, não, foi o vento que bateu a janela. Então isso é estranho puro, é simplesmente estranho. Depois você segue para o fantástico estranho. Você começa a entrar no universo fantástico agora. O fantástico estranho ele é algo sobrenatural. Vamos supor que alguém acha que viu um fantasma. E aí depois, ao longo da história, na conclusão da história, você descobre que na verdade aquela pessoa que foi vista na história é um gêmeo do personagem que havia morrido e que ninguém conhecia, mas ele é uma pessoa viva, não é um fantasma. Então é algo que a princípio era sobrenatural, alguém tinha visto um fantasma, mas no final da história você descobriu que não era um fantasma, era um irmão gêmeo do personagem que havia morrido e que apareceu na história e só para confundir as pessoas. Esse é o fantástico estranho, algo sobrenatural que é explicado racionalmente. Um próximo estágio entre o estranho e o maravilhoso é o fantástico maravilhoso, que nesse caso seria algo sem explicação racional. Aconteceu, sei lá, surgiu uma pessoa do nada, uma pessoa se transportou dentro da sua casa, e isso é sobrenatural, isso é completamente estranho, mas você não tem como explicar como aquela pessoa apareceu ali. Ela é um fantasma, ela é um mutante, um ser de outro mundo, um demônio, um enviado dos céus, você não tem como explicar. Então, quando não tem explicação, aquela pessoa simplesmente apareceu ali do nada por teletransporte. Então, é o maravilhoso, é o fantástico maravilhoso. E aí o último estágio seria o maravilhoso puro, né? Que é aquele maravilhoso que ele não é uma situação que não vai provocar nenhuma assim, reação particular, nem do leitor, nem do personagem principal. Seria o caso de, nesse exemplo que eu acabei de falar, de alguém se teletransportar na sua sala. Você vai ver a pessoa aparecer ali e você vai achar, é normal, tipo, ele se teletransportou na minha sala. Então, tudo bem. Aí, nesse caso, é maravilhoso puro, porque é um acontecimento completamente, é um acontecimento sobrenatural, mas é completamente normal, você aceita numa boa, sem questionar. Então esse é o maravilhoso puro. E a narrativa fantástica, ela vai ficar entre o fantástico estranho, que é aquele acontecimento sobrenatural que é explicado, e o fantástico maravilhoso, que é um acontecimento sobrenatural que não tem explicação. Se você chegar no maravilhoso puro, onde você não questiona um acontecimento sobrenatural que está ali na sua frente, na história, dentro da narrativa, o autor alega que você já perdeu a literatura fantástica, o que é fantástico. Porque para ser fantástico você tem que hesitar em aceitar, você tem que ficar na dúvida. Então, se você aceita completamente, sem nenhuma reação, sem questionar, então para o autor isso já não é fantástico. É só uma história maravilhosa. Então, para ser literatura fantástica, você tem que ficar entre o fantástico estranho e o fantástico maravilhoso. Aí o autor segue relacionando a literatura fantástica a outros gêneros de literatura. O primeiro deles é a poesia, e que no caso a poesia ele fala que é uma narrativa, uma forma de literatura que é feita a partir de metáforas, né? Então, se você já sabe que é uma metáfora, não há hesitação, então não pode ser literatura fantástica. E ele compara também com a alegoria. A alegoria é uma narrativa que ela
é escrita para ser levada no duplo sentido. Então, se você está lendo uma alegoria, você já sabe que aquela história tem duplo sentido e que você tem que, às vezes, tomar as palavras pelo sentido da narrativa e não pelo sentido próprio da palavra, pelo significado da palavra. Você tem que juntar as palavras e ver o que todas elas juntas significam. E nesse caso também não é fantástico, porque você não vai ter a hesitação de saber se você tem que levar a palavra, a história ao pé da letra, ou se você tem que ver o sentido figurado da história. Na alegoria é sempre o sentido figurado que vai prevalecer. Então nem poesia e nem alegoria podem ser consideradas literatura fantástica. Isso na opinião do autor, né? E aí ele explica que, no primeiro caso, o caso da poesia, é a questão do estilo, que é totalmente imaginativo. No caso, o autor está escrevendo a poesia e ele fala: vi os lírios do campo a dançar pelos ares. Então você já sabe que os lírios eles não vão dançar pelos ares, é só uma expressão figurada. Então você tem que tomar aquilo no sentido figurado. E no caso da alegoria, o autor diz que a alegoria ela só ilustra a realidade, ela não abre margem para você tomar aquilo ao pé da letra. É uma ilustração, é uma narrativa muito semelhante às fábulas. No caso, as fábulas você lê e você não leva aquilo ao pé da letra, você vai só buscar a moral da história. A mesma coisa acontece na alegoria, só que a alegoria, ela às vezes não tem uma moral da história, mas ela tem sempre um sentido figurado. E o que vai vigorar, tanto na poesia quanto na alegoria, é o sentido figurado. Não tem margem para você tomar aquela história como verdadeira. Então, se não há hesitação, não é literatura fantástica. E aí, o autor segue descrevendo aqui o discurso fantástico. E ele vai falar assim, que o discurso fantástico, ele tem que ser primeiro figurado, ele tem que ter essa característica que é da alegoria, né, da poesia, de usar o sentido figurado. E também o discurso fantástico ele tem que ter no seu enunciado geralmente a terceira pessoa, porque na visão do autor ele explica que uma história, para que você existe entre acreditar ou não, você tem que ouvir ela de uma terceira pessoa. Quando você diz que fulano desceu no rio e viu um jacaré gigante, então, porque você está falando de uma terceira pessoa, aquela história, ela pode ser verdade ou não. Então, no caso da pessoa que está ouvindo a história, ela vai hesitar em acreditar. Essa hesitação é que vai configurar a história fantástica. Essa é uma definição que é meio, assim, contraditória, né? Porque tem muitas histórias que começam são narradas na primeira pessoa. Eu mesmo li na semana passada o livro A Menina Submersa, né, que teve vídeo na semana passada. Ele é todo narrado na primeira pessoa, mas na visão do autor, ele diz que se eu estou declarando que eu vi um fantasma, então para alguns leitores, num determinado ponto de vista, essa história pode ser tomada como verdadeira. As pessoas podem acreditar, o leitor pode acreditar, porque eu estou dizendo que vi. Mas, de novo, é meio contraditório, porque no caso da Menina Submersa, ele é narrado em primeira pessoa, mas ele é literatura fantástica, porque você hesita em acreditar no que ela está dizendo. Mas aí, no caso, como o narrador vai usar a primeira pessoa, o escritor vai usar a primeira pessoa, ele tem que tomar esse cuidado de deixar margem para hesitação na história, para poder configurar uma literatura fantástica. E o terceiro aspecto aqui do discurso fantástico é a composição, que tem muito a ver com a técnica usada, né? Como você deixar ali um suspense
para poder criar essa hesitação. O autor não entra muito em detalhes do como fazer, ele só explana um pouco no livro essa questão da composição da obra, e ele dá muitos exemplos de outros escritores que escrevem fantástico e explana um pouquinho do como eles fazem isso. Eu vou deixar essa parte para depois, porque eu quero ler outro livro e aí eu falo mais sobre isso. Seguindo aqui, a última parte já. O autor fala sobre os temas do fantástico. Isso aqui é uma coisa assim que é quase senso comum já, né? Mas ele lista 3 escritores que delinearam que discursaram, né, sobre a literatura fantástica e quais são os temas que eles classificaram na literatura fantástica para ser literatura fantástica. Então, o primeiro autor que ele mencionou foi Dorothy Scarborough, e ela listou apenas 3 grupos de temas que são considerados fantásticos. O primeiro deles são fantasmas modernos, o segundo é Diabo e seus aliados, e o terceiro é a vida sobrenatural. Todos os 3 têm a questão do acontecimento sobrenatural, que é a característica assim, principal da literatura fantástica. Lembrando, para ser fantástico tem que ter a hesitação do leitor e tem que relacionar o mundo real ao mundo imaginário. Então, no caso aqui, fantasmas, diabo e a própria vida sobrenatural são coisas do imaginário. Então, você vai se relacionar com esses temas, fazendo uma comparação entre a vida real e esses temas. E aí você tem o fantástico. Outro autor que ele citou aqui, dentro dos temas do fantástico, foi Penzold. E esse autor já listou mais temas que são mais ou menos a mesma coisa, só que um pouco mais detalhado. E aí ele diz que os temas do fantástico são o fantasma, almas do outro mundo, o vampiro, o lobisomem, feiticeiros, o ser invisível e o espectro animal. E o terceiro autor que ele listou foi Vaux, e Vaux ele foi um pouco mais abrangente nessa classificação dos temas. Ele vem dizer que os temas do fantástico são o lobisomem, os vampiros, como Penzold, e ele começa a explanar outros temas mais abrangentes, que são as partes separadas do corpo humano, distúrbios de personalidade, e aqui o autor fala muito de Freud e a relação com a psicanálise, jogos do visível e invisível, que é o mesmo que Penzold te disse sobre o invisível, e Scarborough disse como sendo a vida sobrenatural, que são os mesmos temas com outros nomes. Então a gente tem aqui também na definição de Vaux que o tema do fantástico seria alterações da causalidade, do espaço e do tempo. Aqui entra muito a literatura do steampunk, que fala sobre viagens no tempo, e outras narrativas propriamente fantásticas que vão falar sobre as viagens do tempo e a relação entre tempo e espaço. E por último, a regressão. Todos esses temas são muito parecidos e eles falam muito da questão do tema sobrenatural, que é um tema que trata o fantástico. No livro, o autor, ele fala muito mais detalhadamente sobre esses temas, e explanando e explicando por que é fantástico e como a narrativa torna isso fantástico. E relaciona muito com a psicanálise também, que quando começa os estudos de psicanálise, né, de Freud, eles começam a relacionar muito esses temas do sobrenatural com a psique humana e tentam explicar cada um deles de forma racional. Então, vale você ler esse livro para você entender esses temas de uma forma um pouco mais racionalizada. Embora, se falando de literatura fantástica, isso tem que ser entre a realidade e o imaginário.
E aí, por último, o autor explica aqui a questão dos temas e divide ele em dois tipos. Os temas do eu, que são, de uma forma generalizada, os temas do olhar, que é aquela coisa que ele fala muito do duplo, né, da Doppelganger. Quando você vê você mesmo, você encontra uma versão de si, do presente e do passado. E quando você tem uma visão sobrenatural no espelho, um espelho d'água, essa coisa do olhar, né? Você vê um ser se transformar em outra coisa. Então, tudo que você vê na história está dentro do tema do olhar, que é um tema do eu, né? Dentro dos temas do eu tem também a relação homem e mundo, que é como o homem se vê no mundo, como o mundo enxerga o homem e como o homem se relaciona nesse seu universo. Uma relação unilateral, assim, só eu com o mundo, sem nenhuma terceira parte envolvida. E trata aqui, nesses temas do eu, a questão da consciência, de como o homem se enxerga e como ele se posiciona no seu meio. E tem também os temas do tu. E aqui nesses temas, o autor explica que entra a relação do homem com o desejo, que é o desejo de ter, o desejo de fazer, o desejo de se relacionar, o próprio desejo sexual. Ele vai estar aqui dentro desse tema do tu. E aqui é a relação do personagem com o seu mundo e o personagem com uma terceira parte. Então é a relação do personagem com uma sociedade. E aí entram os temas do coletivo, os temas de relacionamento, os temas de conquista, de poder e entre outros relacionados ao homem com uma terceira parte, um terceiro elemento. O homem e sua consciência e esse terceiro elemento, que pode ser uma pessoa, que pode ser um universo. E, bom, é isso. Então, para ser literatura fantástica, o autor diz que a história ela precisa ser uma história que relaciona a realidade com o mundo imaginário. Essa relação precisa se causar no leitor ou no personagem uma hesitação em acreditar ou não nessa relação entre realidade e imaginário. E dentro dessa relação entre real e imaginário, tem que haver um desses dois temas, ou os temas do eu, ou os temas do tu, ou os temas do olhar do homem com sua consciência, ou os temas do tu, onde entra a relação do homem com o desejo, de todas as formas. E vai explanar sobre todos esses temas, fantasmas, lobisomens, demônios e essas coisas. Bom, era isso que eu tinha para falar hoje. Esse livro, ele é muito mais detalhado. Eu levei 2 semanas para ler ele, porque o autor explica detalhadamente cada aspecto. É um livro um pouco antigo, né, de 1939. Então, com certeza já teve outros livros mais recentes sobre a temática, mas vale a pena ler para quem está começando, né? É um livro de introdução à literatura fantástica, como diz o próprio título. Então, vale a pena você dar uma lida se você está estudando literatura, ou se você está escrevendo literatura fantástica, se você está entrando nesse universo agora, dá uma lida no livro. Vale a pena. Ele é bem fininho, ele tem 188 páginas, então... Mas ele é um pouquinho denso, porque ele é um livro didático. Então, livros didáticos, eles são um pouco mais difíceis de ler, porque dá uma truncada ali no texto. Mas é a minha dica para quem está estudando literatura fantástica. Bom, gente, era isso o vídeo de hoje. Obrigada por ter assistido até agora. Se você não está inscrito ainda no canal, se inscreve aqui. Dá seu joinha no vídeo para saber se vocês estão gostando da série. Comenta aí embaixo o que vocês acharam das explicações aqui do autor. Dá uma olhadinha aqui na minha série Poética entre Flores e Cupcakes. Essa série vai virar revista, então entra lá no vídeo, dá uma olhada na descrição para saber como receber sua revista aí. E, bom, era isso. Obrigada. Até a próxima.